continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos? O mais moço deles disse ao pai, o mais novo no caso: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes partiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, ele partiu para uma terra distante, e lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, depois de ter acabado com tudo, perdeu no tigrinho. Deus já falou aqui, tá? Perdeu para as casas de Bete. Vou parar aqui para não entrar no profundo e no escondido, tá, varão? Depois de ter gastado tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. Para cuidar de quê? Presta atenção nesse detalhe: cuidar de porco. Isso. Versículo 16: ali desejava ele comer, fartar-se das alformas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, voltando à lucidez, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, interrompeu e disse aos seus servos: trazei depressa. Como é que tem que ser a bênção? Fala: depressa. A melhor roupa, aleluia, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este filho, ele estava morto e agora reviveu, estava perdido e ele foi, e começaram a regozijar-se. Do versículo 25 ao 32, nasce um outro problema. Fala assim: qual? O filho mais velho. Porque aqui tem 2 tipos de crente. Eu vou falar hoje do filho mais novo, que já é um B.O. danado, que é o crente juvenil. É o neófito. Como a gente fala lá no seminário, espírito raquítico. Se der tempo, que eu acho que não vai dar, já sei que não vai dar, mas na quarta-feira que vem eu posso falar para você do filho mais velho. Quem anima a fazer uma série, 2 quartas, uma dobradinha? Porque eu consigo explorar bastante esse texto, que tem muita riqueza de detalhe, para não ter que correr com nada. Me dá sua atenção. Se você ler o versículo que iniciamos a leitura, no versículo 11, está escrito assim: continuou, 2 pontos. Por que ele está continuando? Olha lá, continuou, 2 pontos, sim ou não? Porque do versículo 1 ao versículo 10, Jesus contou 2 parábolas. O versículo 11 em diante, ele está apenas continuando uma linha de raciocínio, porque ele está falando dos 3 tipos de crente que tem na igreja. Ele está falando do reino dos céus.
parábola, um dos propósitos dela é ilustrar de forma alegórica aquilo que eu e você precisamos entender, para ficar mais fácil. O que eu acho lindo é que Jesus era mestre. Jairo, você que gosta de Bíblia, segura essa. Eles nunca tiveram problema de reconhecer Jesus como mestre, mas como profeta. Porque o mestre, como é conhecimento, é estudo, um bom aluno, ele pode ter decorado, ter estudado em boas escolas, ter tido um excelente professor, ele pode ter uma oratória maravilhosa, uma dinâmica incrível, ele vai conseguir ser mestre, sim ou não? Sim ou não? Agora, profeta, aí já não é com o homem, tem que ser Deus. Eu sei que os mestres também são ungidos por Deus, mas eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Eles reconheciam Jesus como mestre. Tanto é que Nicodemos, Lucas, quando chega, fala reconhecemos. Ele fala no plural. E ele fala por quem? Ele é líder da sinagoga. Além de líder da sinagoga, ele é líder do sinédrio. Pastor, não entendi. Ele era o reitor máximo da faculdade. Nicodemos chega diante de Jesus e fala: reconhecemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus. Nicodemos está dizendo assim: eu até reconheço parte do teu ministério, mas eu não consigo reconhecer você como filho. Eu não consigo reconhecer você como o enviado, o cumprimento de Isaías. Eu não consigo ver em você algo messiânico, mas eu tô curioso, eu tô desejoso, eu tô tentando. Você pode me explicar que negócio é esse de novo nascimento? E aí Jesus dá um bug na cabeça de Nicodemos e Nicodemos converte. Pastor, então o que Jesus está fazendo? Jesus está discorrendo de 3 parábolas. Já já você vai dar glória. Estou só introduzindo. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. Então nós temos 3 parábolas: a ovelha que se perdeu, a dracma que se perdeu e o filho que se perdeu. O engraçado que a ovelha é um animal, diz assim, esse irracional, tem instinto. Então se uma ovelha der fuga, se uma ovelha se distrair, se uma ovelha sair do aprisco, olha para mim, acorda ele aí. Acordou. Dá um café pro irmão. Onde que eu estava, irmão? Tá vendo? Então se a ovelha sair do aprisco, observe a dinâmica, tem um detalhe aqui. Se a ovelha sai do aprisco, a obrigação de quem é atrás? De quem? Porque ela é irracional, ela não conhece o caminho de volta, ela fez coisas que não sabia que estava fazendo. Então Deus já está nos ensinando uma dinâmica. Gente que sai sem saber como volta, ele vai atrás. Gente que sai porque caiu num laço, numa armadilha, ainda não tinha discernimento espiritual, ele vai atrás. Gente que se descola porque foi ferido, machucado, e Deus viu que aquela pessoa tentou de tudo permanecer, Deus vai atrás. A dracma que se perde, perdeu dentro da casa, perdeu aonde? Então existem vários tipos de perda. Existe uma perda ministerial, uma ovelha que se desgarra, mas existem perdas que são financeiras e se perde dentro de casa. Tem alguém aí ou não? O que me chama a atenção na parábola da dracma perdida, que ela só encontrou a solução da vida financeira dela quando ela fez uma coisa. Me pergunta o quê? Organizou e limpou a casa. Casa desorganizada e suja não prospera, o dinheiro some. Seu caixa está bagunçado. Eu nem ia falar disso, mas estou já abençoando já. Você não sabe nem quanto que você ganha, nem quanto que você gasta. Vai prosperar como? A lei do dinheiro é a lei da matemática. É
simples demais na minha cabeça. Tem que gastar menos e ganhar mais. Pronto, ganhou dinheiro. Só que você não pode ver um chutes. Viu como é que Deus revela? A família até sorriu. Você não pode ir lá na Renner. Quando você entra naquela sala, parece que tem um demônio que te pega amarrado. Jesus, em nome de Jesus, sai, sai, sai. Você não pode ver nada que a blogueirinha lança. Que os produtos de terceira linha, mas só porque é da blogueira você compra e paga caro, triplicado, dobrado. Sua casa está uma bagunça, querido, por isso que as coisas estão sumindo. Aí nesse caso não foi Deus que foi atrás, é a mulher que teve que procurar. Teve que arrumar a casa todinha, mas ela achou. Ela o quê? Estava lá dentro. Existem bênçãos que não estão fora, é só você procurar dentro. Tem milagres que não está fora, está dentro. O azeite não estava fora da casa da viúva, o azeite estava dentro da casa da viúva. Tem alguém pegando? Eu vim falar do filho pródigo. Eu estou só introduzindo para você entender. Continuou. Posso continuar? Versículo 11. No versículo 11, ele vai contar a terceira parábola, que é do filho. Já não é mais um animal irracional, um animal racional. Não fica ofendido? É assim que a ciência nos chama. É ele que decidiu ir até o pai. Foi ele que por livre e espontânea vontade pediu os seus haveres, os seus bens. Foi ele que decidiu juntar tudo. Foi ele que fez pirraça, maluquice, doidura. Foi ele que meteu o louco, vou falar. Meteu o pé pra rua. E aí depois vem com essa conversa. Ah, o pastor não me procura. A igreja não foi atrás, a igreja vai atrás de ovelha. Filho maduro sabe o caminho de volta. Pastor, o que você quer dizer? Para com essas pirraças malucas sua. Para com essas crises existencial. Você já está maduro o suficiente para entender aonde é o seu lugar e o que você deve fazer. O que eu acho fantástico nessa história, que o pai não tem sentimento de culpa. A melhor coisa que tem é você ser uma pessoa livre de culpa. Quando o filho chega para o pai e fala: eu quero os meus bens, o direito à minha herança, o pai: é isso que você quer? É, tudo bem. Se você não entendeu, herança só recebe depois de morto. Pastor, o que aconteceu naquela família? O filho matou no seu coração o pai ainda vivo. Tem muito filho espiritual assim. Não respeitou nem a morte do pai, já quer tomar o lugar dele. Tem muito filho assim. Tem muito ser humano assim, matando alguém para satisfazer os seus prazeres. Posso pregar? Gente irresponsável, inconsequente, egoísta, egocêntrica, vaidosa, só pensa em si. Não está nem aí para o coração da esposa, para o sentimento do marido, que é que o filho vai ter que lidar no seu crescimento emocional, intelectual. Gente que não pensa na repercussão que vai dar, sai fazendo as maluquices e tudo só para satisfazer paixão carnal mal resolvida da adolescência. Pro adulto nascer, o adolescente tem que morrer, viu? Vou falar de novo. Pro adulto nascer, o adolescente precisa morrer. Cheguei? Chegamos agora? Eu vim pregar, hein? Tem até purpurina no altar hoje. Aleluia. Que desejo é esse de sair fazendo maluquice?
Você quer ganhar dinheiro para quê? Quer esse tanto de bem para quê? Quer esse tanto de patrimônio para quê? Agora sabe que eu fico inculcado? Hein, Silmara? Sabe que eu fico assim, sem entender? Deus deu. Porque o pai aqui, se eu entendi, representa Deus, sim ou não? O filho representa o filho pecador e o filho santo, sim ou não? É o que eu entendi. O pai não negou. Sabe o nosso problema? A gente acha que o Espírito Santo vai ficar intervindo nos nossos desvaneios que antes não o consultamos. Ai, Deus me livra. Caim, cabe a você lutar contra o seu próprio pecado. Pastor, e o Espírito Santo, ele te convence, ele não te proíbe. E o Espírito Santo, pastor, ele te convence. Ele não pega a sua mão e fala, não faça. Caso contrário, ele interferiu no seu livre-arbítrio. E aí aquele que vive uma vida de pecado, ele ia dizer, ah não, eu pego porque o Espírito Santo me livra. Deus não pode segurar a sua mão quando você quer cometer. Ele pode ficar no pé do seu ouvido dizendo, não faça. Não faça. Não faz isso. Não vai dar bom. Você vai ter problema. Você vai se arrebentar. E aí ele fica no pé do seu ouvido, tentando te convencer o tempo todo, meu amigo, o caminho não é esse, minha filha, sai daí, esse não é o seu lugar. Mas eu preciso te falar, quer ir? Você vai ter que arcar com as consequências. O que eu fico doido nesse texto, esse texto me buga a mente. Estou falando sério. É que o pai não foi atrás. Pastor, por que o pai não foi atrás? Por que você acredita? É claro que eu vou falar de forma muito limitada. Porque aquele que sabe o que planta, ele não teme o que colhe. O pai tinha tanta segurança do que ele tinha feito por aqueles filhos, que ele não sentiu peso, culpa. E ele sabia, se é isso que é necessário para ele aprender, deixa. Aí nós podemos usar a onisciência, a onipotência, a onipresença de Deus, que já sabia o futuro, ok? Mas o que me fascina é que tem lugares que Deus não vai estar lá te impedindo. Pelo contrário, quer? Faça. Porque infelizmente o nosso processo de santificação, de conversão, de amadurecimento, chame como quiser, costuma ser errando. Costuma ser fazendo tudo errado. Aí quando dói, aí ele vai pro mundão. Foi pro mundão ou não foi? Foi pro mundão ou não foi? Posso falar? Estava lá em Salvador esses dias. Que aí vai. Estava lá em Capitólio, na lancha. É isso mesmo, Jeová? Foi lá? Não, não é possível. Eu não acredito. Está indo onde quer, do jeito que quer, fazendo o que quer. Só que não percebeu uma coisa: a ovelha se perdeu, a dracma se perdeu. Agora a pior coisa que existe é quando você se perde. É quando você não se encontra. É quando você está fazendo coisas que você não tem noção da consequência que vai vir sobre você. Não é sobre ninguém, é sobre você. Veja que ele gastou dissolutamente, sem nenhum juízo. Sabe por quê? Fala assim, por quê? Porque quem nunca pagou o preço para ter, não se preocupa em gastar. Pastor, me explica melhor. Quando você não suou,
não sangrou. Quando você não chorou, é fácil curtir com o do outro, gastar o do outro, diminuir o outro, esculachar o do outro. Só gente madura entende o que eu estou dizendo. Só você sabe o preço que você pagou para ter o que você tem. Só você sabe o quanto te custou construir o que você construiu. E aí tem gente, parece que vem enviado do diabo para atravessar nosso caminho. Fala assim: aqui não, jacaré. Que vem para roubar a paz da gente, que vem para queimar o que é nosso, que vem para se encostar no que a gente produziu, porque eles mesmos não produziram nada. Barulho dessa calça é diferente. Não um estralo louco. Não seja essa pessoa que não está respeitando do outro. Não seja essa pessoa que está abusando da boa vontade de alguém. Eu vou ser curto e grosso. Vai se dar mal, vai se arrebentar. A vida cobra, Deus cobra, o céu fecha, a terra não prospera. Vê que logo, logo ficou quebrado. Porque gente que não sabe produzir, logo, logo quebra. Por isso que não é ter que vai te fazer ser alguém. Se você tiver acesso a todo o dinheiro que você pede hoje, talvez daqui a 1 ano você está quebrado em dívida. Tem gente que acha que o dinheiro é incabável, que ele nunca vai acabar, porque ganhou muito, porque viu muito, vai gastando, vai torrando. Tem alguém aí? O que você está fazendo com sua vida, meu amigo, minha amiga? Deixa eu pregar para alguém. O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Está gastando os seus dias preciosos, está gastando a sua saúde preciosa, está gastando os seus talentos, a sua inteligência, sua capacidade facultativa. Você está gastando tudo que Deus te deu de forma absoluta. Para hoje, pelo amor de Deus, e pensa. Estou tentando te ajudar. Eu vim aqui hoje como seu amigo para dizer: para enquanto é tempo. Depois que acabou tudo, o diabo não cansou de bater nele, não. Porque a Bíblia vai dizer, Tássia, que não existe comunhão nenhuma entre a luz e as trevas. O diabo, quando vê um filho de Deus sendo envergonhado, ele quer envergonhar mais ainda. Posso pregar? Crente de verdade, quando sai é só confusão. Crente de verdade, quando entra nos trem errado, o trem fica 2 vezes pior. Porque além de Deus fazer juízo, o diabo aproveita. Ah, quem está aqui? Vou arrumar um tumulto logo para sair no Instagram, para botar logo um vídeo, uma foto, para ficar todo envergonhado. Ele não brinca em serviço, não. O mundo vos odeia, porque vós não sois do mundo. A Bíblia fala que Deus tem ciúme de nós. Está escrito. Ele não arde em ciúme, é diferente. Mas ele tem zelo. Zelo significa: eu te protejo porque você é meu. Por isso que quando você tenta aprontar, o tem banana todo. É um tumulto danado. Cuidado com as armadilhas do diabo. No começo é prazer, no começo é festa, curtição, uma delícia. Até acabar a moral, a honra, a ética, o recurso. Até acabar o casamento, até acabar a sua relação com seus filhos. E aí quando alguém pensou assim: tadinho, tá quebrado. Não, foi trabalhar de escravo, cuidando de porcos. Se você não entendeu, ele era um judeu. Ele é o quê? Qual é o animal mais impuro para o judeu? Porco. Qual é o bicho mais nojento para o judeu? Porque está na lei. Porco. O diabo pegou o que tinha de mais vergonhoso. O diabo pegou o que tinha de pior na sociedade
e falou assim: eu vou te colocar como escravo. Agora, olha que loucura. Ele desejava comer a comida dos porcos e o patrão dele não deixava. Você tenta imaginar você sendo humilhado por gente humilhada? Tenta imaginar você sendo ridicularizado por gente ridícula? Eu já passei isso. Tem que ouvir de boca de traficante que eu era um verme. Será que você aguenta ouvir da boca de um traficante que você é um verme? Olha o nível que a gente pode chegar. Olha a condição que a gente pode se submeter por causa de loucura, de paixão, de tesão. Aí quando ele viu que o negócio estava feio para todo lado, o texto eu acho lindo. Léo, aquece o gogó. Eu acho o texto lindo. Está viajando, está em outro planeta. Eu acho o texto lindo porque diz assim: e caindo ele em si. O que é que isso prova? Estava fora de si. Ele já não sabia o que ele estava fazendo, mas teve algum momento de lucidez ali. Deu uma luz. Caindo ele em si. A minha oração hoje nesse altar, o pedido que eu faço ao Espírito Santo, é que o mesmo Deus que me visitou lá no Morro do São Benedito, lá em Vitória, na Reta da Penha, quando eu caí em mim, falei: o que eu vim fazer aqui? Possa ser o mesmo Espírito que te visite na situação que você está hoje. E se você está perdido em si mesmo, se você está desnorteado dentro de si, a minha oração é que você caia em si. Caindo ele em si, ele disse: Pai, Deus, pequei contra ti e contra o céu, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Ele está vindo pelo caminho. O que eu acho mais fantástico é que o pai avistou ele de longe. Olha para mim. O pai avistou ele de... Um sinal seu, ainda que você esteja muito distante, é o suficiente para arrancar Deus de onde ele está. Não vou falar de novo que está muito frio hoje. Apenas um sinal seu de arrependimento, apenas um indicador seu de que você quer uma vida nova, apenas um indício seu de que você quer um caminho novo, arranca Deus do trono, faz ele correr em sua direção e dizer assim: vem cá, meu filho, me dá um abraço, eu estava com saudade, eu estava sentindo a tua falta, volta pro teu lar, volta pra tua casa. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ô irmão, me ajuda a pregar aqui. Sobe aqui rapidinho, você. Isso, sobe aqui rapidinho. Você vai ensinar o pai isso. Você vai virar o pai. Tá com cara de pai. Você vai virar o pai. Eu sou o filho. Eu tô vindo aqui, ó, todo arrebentado, desconfiado. Sabe por que tem muito filho que não volta? Fala assim: por quê? Porque não tem uma certeza de como que ele vai ser recebido. Tem muita gente que não volta porque não sabe como que os irmãos vão receber. Mas esse filho não, ele está voltando. Vem correndo na minha direção, vem você correndo. Sabe o que eu acho lindo no texto? Pode vir, meu. Vem com tudo, me abraça, dá um abraço. O pai abraçou ele, agarrou ele. Esse abraço que o pai deu foi suficiente
para curar. Foi o pai que foi em direção. Foi o pai que foi atrás do filho. Aí o filho chega e fala assim: pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu. Até aí o pai está calado. Quando o filho fala assim: eu não sou digno de ser chamado teu filho, fala assim: para. O pai olha assim para o funcionário. Pega o melhor cabrito. Fala aqui, pega o melhor cabrito. Pega o melhor cabrito. Rápido. Esse filho meu estava perdido. Foi achado. Estava morto. E reviveu. Obrigado. Presta atenção aqui, obrigado. Presta atenção aqui. Quando o filho diz: eu não sou digno de ser chamado teu filho, o pai nem deixa ele terminar a frase. Se você olhar a frase que o filho ensaiou para falar, no meio do caminho o pai interrompe. Porque na hora que ele recita: eu não sou digno de ser chamado teu filho, o pai disse: isso eu não aceito. Não existe isso. Fala assim: prega mais. Não existe esse filho. Uma vez filho, eternamente filho. Você pode até ter saído de casa, mas o seu pai continua sendo seu pai. Você pode até ter se afastado do ambiente da casa do pai, mas o seu pai continua sendo o seu pai. Basta ele te ver que ele te dá um abraço. Basta ele perceber que tem uma mudança em você, que tem um desejo de mudança, que ele vai na sua direção. Só que sabe o que eu acho lindo? A gente pensa: eu vou converter, Deus vai me pegar. Eu vou voltar para casa, Deus vai me arrebentar. Eu vou voltar para a igreja, Deus vai me colocar na prova. A gente foi ensinado que a gente volta para a presença de Deus e Deus agora vai tomar tudo, vai espremer a gente, vai quebrar a gente. Mas o que eu leio no texto não é isso. O que eu vejo no texto é o seguinte: o pai dizendo: pega o melhor cabrito, porque ele estava morto e reviveu, e eu quero fazer uma grande festa. Eu quero fazer uma grande festa. Pega para mim a melhor roupa, pega também um anel, pega sandálias, porque filho meu não anda descalço. Quem anda descalço é escravo. Se você ler pela história, toda pessoa que chega no lugar descalço simboliza escravo. Ele está dizendo: você não é escravo, você é filho, você tem autoridade, você tem capa, você tem veste, você tem festa. Eu não sei que ideia é essa, que quando você converte, o diabo toma tudo. Como que ele vai tomar se ele não tem poder de dar? Eu vim pregar para você que quando você voltar para a casa do pai, tudo que é seu voltará para sua. Receba isso, vai! E venha, não demores. Estou te esperando. Aqui é o teu lugar. E eu estava longe, você estava, e eu te rejeitei em troca. Recebi afeto e me senti só, e me tornou seu
teu filho, fez de mim sua morada, e eu disse: és bem-vindo. Erga suas mãos lá no terceiro andar e canta comigo. E não me diga pra ele, vai. Se você reconhece que ele é o Deus da tua vida, erga sua voz e ficar feliz. Será que você pode ter a sua voz em adoração e ficar feliz? E ele não te abandonou, e ele está aqui essa noite. Erga a sua voz e não me abandonou todas as... E basta eu falar. E ficar feliz. E ficar... Será que você pode rasgar o céu com a tua adoração e dizer bem alto essa noite pro seu ouvido? Diga, vai! E eu vaguei, e mais eu encontrei o que tenho. Diga pra ele ouvir essa noite, vai! Eu tenho só tenho você. E eu vaguei, diz. E eu e mais eu encontrei o que eu tenho agora. Erga suas mãos e leva-me ao lugar. Será que você pode fazer essa oração comigo? Diga: onde só quem depende desse amor. Diga pra ele ouvir aí, diga: e eu dependo. E sem ti eu sei. Erga suas mãos aos céus e canta comigo, vai! E leva-me ao lugar, e onde só você e eu, e desfrutamos um momento. E eu te amo, meu papai. E eu dependo desse amor. E sem ti eu sei. Eu quero ouvir a tua adoração. Voz na voz dos
as duas mãos o mais alto que você puder. Diz pra ele ouvir. A ele a glória. E a ele a glória. E pra sempre. Amém. Será que você pode erguer a sua voz em adoração e dizer pro céu ouvir essa noite? Diga pra ele, vai. E a ele a com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Quão insondáveis, diga. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Eu posso ouvir tua voz mais uma vez dizendo: quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis teus juízos e os teus caminhos. Se você veio entregar adoração pro teu pai essa noite, erga sua voz, erga suas mãos aos céus e diga pra ele, vai! E a ele